Temas políticos, identidade nacional, identidade racial, tradicionalismo, progressismo, são tópicos aí que eu nunca pensei que estaria comentando em algum filme da Marvel. Quem diria, né? Olá, eu sou Renato e esse é mais um vídeo do Mundo de Adam. Pantera Negra. Ele é o primeiro filme da Marvel a estrear no ano de 2018. Bem, vocês podem estar até estranhando um pouco do tempo que eu estou fazendo esse vídeo. Eu sei que eu estou um pouco atrasado, mas isso me ajudou a fazer esse vídeo. E uma das coisas que eu venho sempre reparando nos filmes da Marvel é que o tempo é inimigo deles. Como assim o tempo é inimigo deles? Vamos analisar o seguinte fato. Os filmes da Marvel, eles são meio que descartáveis. Não que eles sejam ruins e tal, mas eles são pílulas de felicidade instantânea. Tipo, na maioria dos filmes eu assisto no cinema, saio feliz de lá, mas sei lá, dá um dia, 2 dias depois eu já não me lembro muito bem assim do filme. Ou não é nem que eu me lembre, mas é que, sei lá, foi só aquele momento ali que eu fui feliz. Doutor Estranho, Homem-Aranha, Homecoming, né, que se estreou ano passado, apesar de eu ter gostado muito do filme, mas eu tive essa sensação. E no caso do Pantera Negra, eu demorei um pouco pra fazer um vídeo sobre esse filme, né, e também para assistir o filme no cinema, foi para justamente ver como ele ia amadurecer no decorrer do seu tempo de estreia, né? Eu acho que do tempo que eu tô gravando esse vídeo, ele já deve ter umas 2 semanas em cartaz, indo para a 3ª semana. E a impressão que eu tô tendo é muito boa, cara. Ele realmente está perdurando aí com o tempo. Está sendo muito bem comentado, muito bem falado, com críticas boas. E além da qualidade, também está tendo uma quantidade, né? No caso, o dinheiro, né? Ele está tendo também uma boa bilheteria. E isso é muito bom. De acordo com o Box Office, né? O mais atualizado que eu vi da época que eu estou gravando esse vídeo, o filme já arrecadou 910 milhões de dólares. Ou seja, ele está muito perto da marca do bi, que é uma marca muito almejada aí pelos grandes estúdios, né? Deixando de lado aqui um pouco essa parte fora extra filme, né? Vamos adentrar um pouco e falar mais sobre o filme, né? Então, para quem não conhece, ele é dirigido pelo diretor Ryan Coogler. Ele é um diretor novo, tem só 3 filmes, incluindo o Pantera Negra. Que filmes são esses? Fruitvale Station, Creed, Nascido para Lutar e o Pantera Negra. E detalhe, os 3 filmes, até agora são muito bons. Mas por que o Ryan Coogler foi a escolha perfeita para fazer o filme do Pantera Negra? Bem, ele é um diretor autoral. Para quem não sabe o que é um diretor autoral, vou fazer a seguinte analogia. Imagine aí seu jeito de escrever, certo? Bem, vocês têm sua maneira de escrever, né? Às vezes as pessoas têm letras bonitas, às vezes as pessoas têm letras feias, mas é sua assinatura, certo? Então, no caso, quando a gente vai falar de filmes, alguns diretores acabam não deixando de lado o seu jeito, né? E isso a gente chama de assinaturas autorais, né? Que os diretores têm suas características fortes que eles colocam nos seus filmes. E no caso do Ryan Coogler, ele é um diretor bastante autoral, principalmente relacionado com essa questão da identidade racial. E, tem tudo a ver com o filme do Pantera Negra, né? Devido à alta carga de representatividade que esse filme tem. E inclusive, eu acho que esse é um dos outros fatores aí por esse filme estar fazendo grande sucesso. Essa carga de representatividade. Eu vi a mesma coisa acontecer com o filme da Mulher Maravilha. Então você sai um pouco, a Marvel sai assim um pouco dessa zona de conforto dela, acaba atraindo um público maior, né? Claro que ela já tem um público cativo, né? Dos fãs de heróis, mas a gente tem essa enxurrada de filmes de heróis, né? Mas alguns desses filmes acabam se destacando mais e pegando um público fora da sua zona de conforto, né? Resumindo, é um filme que é o tipo de filme que até sua avó sabe que tá passando no cinema. Mas falar de diretores autorais e estúdio Marvel é uma coisa meio que contraditória, porque a empresa, né, o estúdio Marvel, ele é muito conhecido por justamente podar um pouco dessa criatividade autoral, porque enfim, eles têm todo um universo para se manter coeso. Não é que seja um defeito, mas o Ryan Coogler, ele acabou tapando alguns dos buracos aí que muitos desses filmes da Marvel acabam tendo, né? Não que seja um defeito assim definitivo, mas são coisinhas assim que acabam fazendo falta nos filmes da Marvel, e vou citar aqui elas para vocês. Então, os filmes da Marvel, eles têm esse certo relaxamento, principalmente com a questão de consequências. Pelo tom assim que a maioria dos filmes dela tem, assim, um pouco mais leve, sempre comédia, é compreensível, mas às vezes isso faz falta, principalmente nos grandes eventos, certo? E uma das coisas que mais atrapalha essa questão dessa falta de consequência, né, dessa falta da gente sentir consequências,
consequências reais naquele universo, é um negocinho chamado Batos. Eu não sei a tradução, qual seria para essa palavra, mas o que seria o Batos? É justamente uma mudança de discurso repentina, quando você está falando de algo muito sério e você corta para algo esdrúxulo, ou então faz alguma piadinha. Listen well, brother. Loki is beyond reason, but he is of Asgard, and he is my brother. He killed 80 people in 2 days. E isso acontece muito nos filmes da Marvel. E no caso, no filme do Pantera Negra, essa dose de comédia, né, de leveza, ela foi bem diminuída. Claro que tem, mas foi bem diminuída. E isso ajudou bastante o filme. Uma identidade audiovisual. Os filmes da Marvel também tampouco são conhecidos também por ter uma trilha sonora foda ou um visual muito massa. Eita, você lembra daquele filme do não sei o que, que tem aquela fotografia muito massa? Então, os filmes da Marvel não são conhecidos por isso. E no caso, o filme do Pantera Negra tem uma identidade visual muito forte. Tem uma cena lá do filme que você não fica perdido. Geralmente nos finais desses filmes você tem algum exército genérico que você tem que batalhar. No caso, você sabe quem é cada uma das tribos. Cada uma tem sua identidade visual, você não fica perdido. E no caso da trilha sonora também, assistam um filme ou então escutem no Spotify que tem disponível. Cara, sensacional essa trilha sonora. Principalmente a música tema do Killmonger. E por falar em Killmonger, tá aí um negócio que tava fazendo muita falta nos filmes da Marvel, um bom vilão. E o Killmonger, eu arrisco dizer que falo com tranquilidade que desde o Coringa lá do The Dark Knight, a gente não tinha um vilão tão bom, viu? Bem, então agora vamos falar um pouco mais sobre o vilão, né? Que ele é uma das partes, né? Um dos alicerces desse filme, né? Que está sendo bastante comentado em vários vídeos, tanto em vídeos quanto em críticas. Então agora eu pergunto aqui para vocês, por que o Killmonger ele é um bom vilão? Eu vou listar aqui para vocês alguns tópicozinhos de construção de roteiro para mostrar como ele é um vilão bem trabalhado. O primeiro deles é que abarca todos os outros abaixo, é que ele muda aquela história, ele muda o mundo que ele faz parte. Então ele tem consequências naquele mundo. Outro ponto é que ele tem motivações reais. Ele não é um vilão unidimensional, ou seja, que só tem grande poder e quer conquistar o mundo ou algo do tipo. Ele tem motivações que fazem você se relacionar com ele, fazem você ter empatia com ele, entender ele. O terceiro ponto é que ele sabe explorar muito bem os pontos fracos do herói. No caso, o T'Challa, né? O T'Challa, não sei a pronúncia certa, perdão. Além dele saber explorar muito bem os pontos fracos, ele sabe fazer os pontos fortes do herói, né, do lado bom, né, se transformar em um ponto fraco. Ou seja, ele aproveita todo aquele tradicionalismo de Wakanda e deixa a nação refém das próprias tradições. Ele explora também algumas coisas dessas relações familiares, né, só que eu não vou adentrar muito, porque senão eu vou estar dando spoilers do filme. Quarto ponto, eu acho que eu tô no quarto, enfim. Por ser uma força opositora, né, o herói, ele saber explorar muito bem, né, as fraquezas, tanto as fraquezas quanto os pontos fortes, que com o tempo de filme ele vai encurralando o herói e isso vai forçar o herói a tomar decisões. Mas como assim decisões? Não são qualquer decisões. Essas decisões com pressões externas é que vão mostrar quem é de verdade o T'Challa, né, o Rei T'Challa. E no caso aqui a gente começa a entrar nos territórios dos conflitos que esse filme tem, né, principalmente conflitos políticos, como o tradicionalismo ali de Wakanda, né, a questão da identidade nacional versus uma identidade racial. E o T'Challa, ele entra nesse conflito justamente de: será que eu sou capaz de deixar uma vida de lado para respeitar as tradições da minha nação? E a vontade dele é justamente não deixar vidas de lado. E é aí que a gente entra no quinto ponto. O vilão e o herói, eles buscam a mesma coisa. Mas como assim a mesma coisa? Tanto que o Killmonger quanto o Rei T'Challa, eles têm o desejo que de alguma forma o Wakanda saia do anonimato, saia dessa passividade e comece a fazer uma diferença no mundo. O que diferencia é justamente as ações de cada um. O problema do Killmonger é que ele virou um extremista. E eu acho que esse tópico aqui é o mais interessante do filme, porque ele me lembrou muito o desenho, não sei se vocês conhecem, A Lenda de Korra.
A Lenda de Korra foi um dos desenhos mais interessantes que eu assisti nesses últimos anos, por justamente ter uma gama de vilões, digamos assim, que eles também não eram unidimensionais, né? E acabou me dando como um ponto de referência para várias coisas que eu assisto, vários filmes que eu assisto. Um ponto de referência de qualidade, digamos, de passagem. A Lenda de Korra me mostrou, principalmente o Zahir, né? Desses vilões, que os vilões eles podem justamente contrariar o herói, não só fisicamente como psicologicamente, mas fazerem eles repensarem no seu modo de ver o mundo. So, you must really be in trouble if you came all the way down here to see me. I came here to look you in the eye and tell you that you have no power over me. I will no longer be scared of you. I guess it didn't work. No, my problem is you. You poisoned me. You ruined me. People used to think I was unstoppable, but now they don't think I'm capable of anything. Blaming me is a crutch to make you feel better, but it's not helping you recover. I thought seeing you face to face would put an end to all of this. But maybe it's time I realize I'll never be the same. Neither of us are the same as before. I learned to fly, but now I'm bound in chains. You have all the power in the world and the freedom to use it, but you choose to hold yourself down. Isso também acontece no Pantera Negra. Ou seja, os vilões, eles podem ter razão até certo ponto. O problema é que eles acabam virando extremistas. No caso, acontece também com o Zahir, ele vira um anarquista, né? E a mesma coisa acontece com o Killmonger, ele vira um extremista tomado pelo ódio. Então o interessante é o seguinte, é que os vilões, eles podem detectar algo de errado no mundo também. Não é só o herói que vai querer combater esse mal, né? Então, o que deixa eles mais interessantes ainda é que eles são os heróis de suas próprias histórias. Se você for analisar o background do Killmonger, ele é praticamente o Batman. Só que, sei lá, do avesso, não sei. Mas é a mesma coisa, é o mesmo contexto. Teve seus pais assassinados, foi moldado por isso quando cresceu e virou uma arma. Então é aí que a gente chega no último ponto, que é o aprendizado. Tanto o herói quanto o vilão vão ter esse aprendizado, no caso do Pantera Negra. Na maioria das outras obras, às vezes é só o herói que tem esse aprendizado, mas no caso do Pantera Negra, os dois têm. E também no Lenda de Korra acontece isso, quando o Zahir ajuda a própria Korra a voltar ao mundo espiritual. E o que então que o T'Challa aprendeu? Justamente por causa do Killmonger, ele começou a agir, o comprometimento dele aumentou. Ele foi para a ONU, começou a instalar, né, edifícios em outros continentes para ajudar as pessoas carentes, né? E, por sinal, um desses edifícios foi justamente onde o Killmonger passou a infância dele. E é muito interessante isso, que justamente quando ele vai para o mundo espiritual, né, o Killmonger, ele fala com o pai dele. E ele fala uma frase bastante forte, que é justamente o quê? Que talvez não eram eles que estavam perdidos, mas sim o Wakanda, que estava perdido e não conseguia achar mais ninguém. E a gente entra justamente nesse conflito, né? O vilão tem essa identidade racial, já que ele foi criado na América. E o problema de Wakanda, ela tem uma identidade nacional tão forte que ela não enxerga as outras nações ali da África, né? Que vivem sofrendo como irmãos e irmãs. E o conflito, um dos grandes conflitos do filme é justamente isso aí. E se você assistir um dos filmes do Ryan Coogler, né, o Fruitvale Station, você entende o Killmonger, cara. Que ele retrata um fato que aconteceu na estação Fruitvale, né, que um rapaz afro-americano foi morto injustamente pela força policial, né. Então o Killmonger, ele cresceu vendo isso, né. A gente até teve também protestos recentes lá nos Estados Unidos, né? Os jogadores de futebol americano, eles fizeram alguma coisa no hino nacional lá, ficaram de joelhos, algo do tipo, viraram as costas, não lembro direito, vou colocar aqui uma foto. E aqui que a gente chega, quem diria, né? Em Aristóteles, né? Que o T'Challa, ele chega no meio termo, né? O Golden Mean, né? Que é uma das coisas que o Aristóteles falava, que era justamente quando você achar o meio termo de dois extremos. Então o T'Challa, o aprendizado dele foi isso aí. Ou seja, as ações do Killmonger fez com que aquele mundo mudasse, que ele fosse para frente, seja de uma maneira melhor ou pior, não sei, depende do ponto de vista das pessoas, não sei. E isso só faz, essas coisas que eu citei só faz que o filme ecoe aí para frente, né, que não seja esquecido, só enriquece o filme. E cara, eu acho que além de ser um bom filme, Pantera Negra, de terem feito escolhas certas, além de ter um bom vilão, eu acho que o filme do Pantera Negra teve o vilão certo para o filme certo.